Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Seja bem-vindo mais uma vez, que Deus esteja contigo e muito obrigado por você estar aqui, por você estar também querendo aprofundar-se e conhecer mais ainda da riqueza da nossa igreja, da riqueza da nossa fé cristã. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Vamos rezar mais uma vez, colocando-nos também diante do Senhor, toda a nossa vida, toda a nossa existência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bendizemos a Ti, Senhor, Deus unitrino. Bendizemos Pai, Filho e Espírito Santo. Bendizemos porque somos Teus. Bendizemos porque nos fizestes a Tua imagem e semelhança. Bendizemos por essa comunidade de amor que é a Trindade. Bendizemos também por toda a realidade humana, especialmente a família, o matrimônio, o homem e a mulher, que foram criados também como reflexos desta imagem do Deus unitrino. Te adoramos. Por isso dizemos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste colóquio, eu falo um pouquinho para você sobre a dimensão da mulher dentro da igreja. Por que eu trato de uma questão como essa? Exatamente pelo fato de que a realidade da mulher, aquilo que alguns inclusive denominam de emancipação da mulher, ser uma coisa bem atual dentro da discussão na mídia, nos livros, na literatura, na universidade, nos movimentos sociais, movimentos que defendem, pleiteiam, inclusive dentro da igreja, a chamada emancipação da mulher. Um termo que valeria também uma reflexão séria, profunda, inclusive do ponto de vista filosófico, antropológico, para a gente entender o que isso significa concretamente, né? Mas, dentro da igreja, também existem movimentos, atores que também lidam com essas questões e que alguns até que militam em favor de tudo isso. E muitas vezes se diz que a igreja, dentro da igreja ainda predomina o machismo, né? Dentro da igreja há espaço para os homens, mas não há espaço para as mulheres. Todas essas acusações ou essas queixas, nós devemos ouvi-las sobriamente e devemos refletir sobre elas. Ao invés de já nos posicionarmos de maneira agressiva ou nos armando ou nos autodefendendo acerca desses posicionamentos, devemos refletir, ponderar, saber até que ponto quem diz isso, quem afirma isso, se está correto, se está equivocado, dá para entender? Faz parte da sabedoria, de um amadurecimento também na reflexão, ter essa capacidade de ouvir com serenidade, inclusive opiniões e afirmações com as quais nós não discordamos de cara, mas que devemos refletir sobre elas. Muito bem. Antes de chegar a essas questões propriamente ditas, primeiro dizer que, do ponto de vista do magistério da igreja, também a mulher ela teve seu lugar. A mulher também foi algo com que a igreja também se importou. É fato, e é fato histórico, e ainda a gente colhe determinadas sequelas, consequências desse tipo de mentalidade ainda dentro da igreja, que sim, é verdade, por muito tempo predominou uma cultura excessivamente machista, que depreciava as mulheres. Um pouco de retrospectiva histórica, nós vamos encontrar isso, por exemplo, já na época do Antigo Testamento, na época de Jesus, no Novo Testamento, de uma certa desconsideração em relação à mulher.
Basta pensar aqui, por exemplo, em episódios como a da multiplicação dos pães, em que se mencionavam quantos homens estavam presentes na ocasião, sem contar mulheres e crianças, porque as mulheres e as crianças eram tidos como nada naquela sociedade da época. Era um tempo em que predominava um excesso de machismo e, de certa maneira, isso se prolongou por séculos a fio e ainda hoje a gente, apesar de muitos avanços e muita superação nessa dimensão, ainda nós colhemos um certo ranço e certos requisitos dentro e fora da igreja de sim, de fato, de um excesso de machismo. Mas é certo que um papa chamado São João Paulo II, ele teve sensibilidade quanto a essa questão e deu, pelo menos a nível de magistério, deu espaço, deu um lugar de honra dentro do ensinamento oficial da igreja para a mulher. Isso aconteceu já em 88, ali na primeira década do magistério do Papa João Paulo II. Ele assumiu o pontificado, me parece, em 79. E cerca de 9 a 10 anos depois, ele dedicou uma carta apostólica chamada Mulieris Dignitatem, a dignidade da mulher, carta de 88, onde ele faz uma leitura teológica partindo de Cristo, partindo do Evangelho, partindo do paradigma feminino que é Maria, que é a igreja, né? E falando, fazendo contraponto também Eva, Maria, né? E discorrendo sobre a dignidade que a mulher tem. Nas suas catequeses sobre o amor humano, chamadas depois, compendiadas e chamadas de teologia do corpo, Papa João Paulo II também já descaracterizava uma questão de hermenêutica bíblica, ou seja, de interpretação de alguns textos bíblicos que foram fundamentais, por exemplo, para se justificar muitas vezes determinadas posturas machistas dentro da igreja. Por exemplo, o texto paulino de que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. João Paulo II fala de uma mútua submissão. Mulher deve ser submissa ao esposo e vice-versa. Porque a família, o matrimônio, se trata de uma realidade de amor. E numa realidade de amor, não há subjugados e dominantes, né? Na realidade de amor, deve existir reciprocidade de doação, de entrega, de serviço mútuo. Isso é a realidade do casamento. Então, ali João Paulo II já colocava as bases de uma nova compreensão, por exemplo, de um texto bíblico desse, tão utilizado muitas vezes na catequese ou na pregação para justificar determinadas posturas de desprezo ou de discriminação com a mulher. Isso foi em 88. Quando foi em 95, o Papa João Paulo II escreveu também, durante o seu pontificado, ele escreveu cartas para as crianças, para os jovens, para os artistas, para os anciãos. E dentro desses destinatários ele inseriu novamente a mulher, em 95. Portanto, 27 anos depois da Mulieres Dignitatem, né? São dois textos, esses dois e algumas catequeses dele sobre o amor humano, em que ele discorre também sobre o papel e a dignidade da mulher, são de fato dignos de nota dentro do magistério de Wojtyla. Ali nós tivemos, portanto, uma espécie de terreno que foi colocado de semeadura para que provavelmente, sobretudo nos dias atuais e no magistério do Papa Francisco, nós começássemos a participar também de uma espécie de colheita daquilo que já foi semeado pelo Papa João Paulo II. Porque, graças a Deus, uma nova mentalidade dentro da igreja acerca do papel e da valorização da mulher, graças a Deus, essa nova mentalidade está surgindo. Ainda lentamente, mas ela está em andamento, ela está em processo, né? Então isso é louvável, isso é digno de nota e digno de louvor a Deus também, por conta disso.
E no pontificado de Francisco, me permita aqui dar um salto, né, pulando Bento XVI, isso porque dentro do magistério eu também não tenho muito conhecimento, apesar de ter estudado muito Bento XVI, seu pontificado, mas eu não tenho muito conhecimento de que ele tenha falado muito sobre esse tema, provavelmente não. Mas no pontificado do Papa Francisco, nós tivemos em João Paulo II uma semeadura e as bases de uma dignidade da mulher, sobretudo do ponto de vista teológico, magisterial. Isso também está presente no pontificado de Francisco. Mas talvez Francisco, por causa do seu caráter mais da ação, mais pragmático, ele tenha também dado um destaque nessa dimensão do ponto de vista concreto, objetivo, estrutural, dando às mulheres também protagonismo. Por exemplo, se a gente fizer um apanhado de informações, de mudanças que o Papa Francisco fez recentemente dentro da estrutura da Cúria, nós vamos ver o Papa Francisco conferindo posições, inclusive de lideranças dentro dos dicastérios da Cúria Romana, dos organismos, conferindo espaço para que as mulheres atuem também no campo do ensino, dando espaço para que as mulheres componham a Comissão Teológica Internacional, que é um organismo de muita seriedade, de muita autoridade dentro da igreja, ligado ao dicastério para a doutrina da fé, dando espaço para que as mulheres participem do sínodo, que anteriormente era só reservado aos bispos, cardeais, padres, ou seja, uma composição essencialmente masculina, e o Papa dando a oportunidade que as mulheres também participem, inclusive tenham direito a voto dentro dos sínodos. O Papa Francisco, ele tem, durante o seu magistério todo, ele tem tomado iniciativas, tomado decisões que efetivamente dão à mulher, de fato, um lugar de destaque, de valorização que provavelmente, isso não tenha acontecido nunca na vida da igreja, no magistério da igreja. Dentro desse aspecto, nós temos também a questão especialmente de movimentos que dentro, inclusive, da igreja, atuam e militam em busca que foi caracterizado, inclusive, de um feminismo católico. Tanto é que existe até uma corrente da teologia chamada teologia feminista. Pessoalmente, embora eu entenda as razões de uma classificação como essa, mas pessoalmente eu não sou simpático com essa terminologia de teologia feminista, porque o feminismo mesmo, de certa maneira, ele compactua com determinadas ideias que não são favoráveis à fé cristã. Então, quando eu digo uma teologia feminista ou um feminismo católico, querendo ou não, eu estou meio que incorporando elementos do movimento que muitas vezes tem princípios, paradigmas diversos do nosso, e estou como que querendo fazer uma espécie de união que muitas vezes é quase impossível de acontecer. Eu, embora a minha palavra não tenha peso nenhum, nem autoridade nenhuma no campo acadêmico, magisterial, mas eu diria, eu preferiria um termo do tipo teologia do feminino e não teologia feminista, mas tudo bem, existe essa corrente dentro da igreja. Só que aquele risco sempre do extremo, se por um lado é louvável o espaço que está se dando à mulher dentro da igreja, especialmente dentro da igreja católica, por outro lado é preciso também ter cuidado para a gente não pender para o risco oposto, porque, veja, do ponto de vista social, há um tempo atrás nós criticávamos o machismo, depois nós passamos a valorizar o feminismo, que parece ser quase que uma espécie de revanche da mulher contra o homem. Só que do mesmo jeito que o machismo ele não é bom, me parece que o feminismo também não seja bom.
É preciso integrar esses dois elementos, igual dignidade, reciprocidade, complementaridade entre homem e mulher, não disputas, não rivalidades, não para saber quem é o mais importante ou quem é o menos importante, porque os dois possuem igual dignidade. E dentro dessa discussão toda, existe hoje a meu ver, um risco e uma pretensão de alguns setores da igreja, inclusive, embora com o apoio também de pessoas que não são católicas, de dizer que a mulher só vai ter igual dignidade, igual tratamento semelhante aos homens, se ela puder fazer também uma espécie de ascensão eclesial. E quando a gente fala de ascensão eclesial, está em pauta, sobretudo, a conceder às mulheres o acesso ao ministério ordinário, ao ministério da ordem, seja do diaconato, seja do presbiterato, né? E que, se por acaso tivesse acesso ao presbiterato, também não seria muito difícil pleitear a ordem o terceiro grau da ordem, que seria o episcopado. Então, isso aqui se trata de uma discussão ampla, profunda, mas me permita apenas dizer algumas coisas, inclusive à luz do magistério recente e da discussão teológica recente. Primeiro, não está em pauta até então, pelo menos não se abriu essa possibilidade dentro do magistério do Papa Francisco, e isso de certa maneira também já foi dito e já houve um pronunciamento oficial do Papa João Paulo II. Portanto, não estaria em pauta a possibilidade de conceder o segundo grau da ordem para as mulheres, seria o presbiterato, né? Isso me parece que é uma coisa que realmente não há brechas dentro do magistério eclesial. Mas se discute, inclusive com a ajuda de historiadores da igreja, de teólogos sérios, de que haveria uma possibilidade de conceder o grau do diaconato, portanto, que existam dentro da igreja diaconisas, pelo fato, inclusive, de se encontrar referenciais históricos na história da igreja primitiva, de que também ali na igreja nascente teria havido também esse tipo de ministério exercido dentro da igreja. Portanto, há uma possibilidade real de que isso venha a se tornar efetivo, né? Primeiro, por um lado, de quem defende a dignidade da mulher e que quer que a mulher encontre seu espaço na igreja. Primeiro, nós não devemos levar isso segundo um paradigma meramente humano de poder eclesial. Como se a mulher só vai ter dignidade se for conferido para ela o grau da ordem, seja do diaconato ou do presbiterato. Eu acho que não. Eu acho que a dignidade dela está para além disso aí, entende? Está para além disso aí. Se for conferido a ela o grau do diaconato, que as mulheres também, assim como os homens são chamados, exerçam esse ministério, essa missão na igreja como serviços, de fato como diaconia, como servidores de Cristo da igreja do Evangelho, não como status, não como poder, não como aceição. Mas a gente precisa entender que a dignidade da mulher está para além de tudo isso, né? Para além de tudo isso, para além de conferir funções, status, posições, né, prestígios eclesiásticos, para além disso. Do mesmo jeito que os homens não deveriam pleitear isso, né, sobretudo quem envereda pelo caminho do ministério ordenado, também as mulheres que, porventura, se lhe for facultado o grau de diaconisas, que elas também tenham vocações para isso e não busquem isso na igreja simplesmente por status ou por prestígios ou para se afirmar e dizer, vejam como as mulheres são valorizadas. Não, acho que a valorização da mulher está para além disso. Ela já está acontecendo de fato. E volto a dizer, se isso acontecer, se for facultado isso às mulheres, primeiro que tudo, fiquemos tranquilos que não significa dizer que a igreja está
mudando, nem se mundanizando. Às vezes, de fato, esse medo excessivo de que a igreja venha conferir isso às mulheres, né, talvez seja ainda um pouco um medo resquício, de fato, de uma espécie de machismo excessivo que permeou e ainda, de certa maneira, permeia a vida da igreja, que a gente precisa estar atento quanto a isso, né? Então, é muito importante dizer que a igreja tem dado, sim, espaço para as mulheres. Ainda é um processo em construção, em desenvolvimento, que ainda nós não chegamos à sua maturidade, mas estamos dando passos. Agora, é preciso dizer que isso começa também dentro da igreja doméstica, dentro da família, dentro de casa. Então, eu não posso simplesmente querer que a mulher seja valorizada lá fora, nas estruturas paroquiais, diocesanas, né, na cúria romana, se também essa valorização não passa pelo dia a dia de quem convive com as mulheres, na sociedade, no trabalho, na faculdade, na cultura, na política, dentro de casa. Então nós precisamos nos relacionar com o ser feminino nessa perspectiva de valorizarmos a mulher, entendendo que ela possui a mesma dignidade que o homem possui, né? E de que ela possui também uma riqueza de talentos, de dons, de capacidades, que a humanidade seria extremamente mais pobre se não houvesse a figura feminina dentro dela. Basta imaginar aqui nas nossas mães. Apesar de todas os limites, os condicionamentos culturais, as imaturidades, as fragilidades, mas que teria sido de nós sem o carinho, sem o acalento, sem a ternura, sem os cuidados maternos de uma mulher? Então, do mesmo jeito que a figura de um homem também é fundamental, essencial dentro de uma família, de uma estrutura familiar, e quando não se tem isso, afeta a harmonia familiar, do mesmo jeito também da mulher, né? Então, é preciso trabalhar com esse princípio de igual dignidade, e não agora também querer fazer o inverso. Do mesmo jeito que quase que se exaltou o homem muitas vezes em detrimento da mulher, agora se exalta a mulher em detrimento do homem. Nós precisamos equilibrar, sempre equilíbrio, sempre conjugar de maneira inteligente os dois aspectos para que a gente não migre de um extremo para o outro, né? Então, entender isso de maneira muito concreta. Dois pontos ainda. Primeiro é que, num discurso recente do Papa Francisco, ele foi muito criticado porque ele utilizou um termo que talvez, principalmente para nós aqui da América Latina, não soe muito bem, ele utilizou o termo desmasculinizar a igreja, né? O Papa Francisco foi muito criticado quanto a isso. Eu mesmo tive a oportunidade de ler comentários em redes sociais assim que essa matéria foi divulgada. Provavelmente esse termo desmasculinizar a igreja, ele provenha de um grande teólogo católico, von Balthasar, Hans-Urs von Balthasar, um teólogo suíço. Foi de von Balthasar, von Balthasar ele percebeu também que havia a necessidade de uma fundamentação também teológica para a dignidade da mulher. E houve um esforço da parte dele. Atualmente, os próprios princípios, porque ele define a igreja como alguns princípios, né? Mas, sobretudo, os mais conhecidos é o princípio petrino e o princípio mariano, mas tem o joanino, tem o tiagino, tem uma série de outros personagens bíblicos. O esforço de von Balthasar era dizer que a dimensão hierárquica, sobretudo por meio de Pedro, do ministério petrino, se complementa com a dimensão do mistério mariano da igreja, com o rosto feminino da igreja, que seria mais a dimensão do carisma, né?
da ação, da graça, enquanto que Pedro representaria mais o caráter institucional. Era uma tentativa de von Balthasar de trabalhar essa dimensão e dizer também que a dimensão feminina da igreja era importante. Então, quando Francisco utilizou essa expressão desmasculinizar a igreja, volto a dizer, soa para nós um pouco pejorativo, né? Mas a intenção dele era exatamente resgatar um pouco dessa dimensão de que a igreja precisa ter também sua face e seu rosto feminino. Então não significa desmasculinizar, não significa dizer que agora o Papa vai sair colocando para fora tudo que é homem que pertence à igreja, absolutamente. Nem também dizer que os homens precisam ser menos homens, porque talvez para nós esse termo desmasculinizar soe assim. Mas na sua raiz original, como ele foi aplicado teologicamente, o significado é esse. É preciso resgatar o rosto feminino também da igreja. E isso tanto na discussão teológica, quanto também na pastoral, como também na dimensão prática mesmo, como, por exemplo, ações como essa que eu citei do Papa Francisco, dando lugar efetivo da mulher dentro da igreja. Então, foi nesse sentido que o Papa utilizou esse termo. E a segunda coisa para a gente concluir é que o paradigma bíblico mais irrefutável, digamos assim, é exatamente Maria e também os evangelhos que traduzem para nós a maneira como Jesus tratou e reagiu com as mulheres. Então, por exemplo, existem diversos comentadores bíblicos que dizem que aquela atitude de Jesus de permitir que uma mulher viesse por trás, lavasse seus pés, enxugasse com os cabelos e aceitasse tudo aquilo, de fato, era revolucionário para a cultura da época. Porque, primeiro, quando se tratava de uma reunião entre dois homens, como é o caso, Jesus está na casa de Simão, foi comer na casa de Simão. Primeiro que tudo, a mulher não poderia nem ter acesso àquela reunião entre dois homens, seria já um ato escandaloso. Jesus, ele não só não coloca a mulher para fora, como ele não diz nada, simplesmente ele aceita o gesto. E mais ainda, diz a Simão, você está vendo? Eu cheguei na sua casa e você não me deste água para beber, e essa mulher, desde que chegou, não cessa de lavar os meus pés. Você não me recebeu com um ósculo santo beijo, de acolhida, e ela não cessa de beijar meus pés. Então, não só não colocou para fora, não só ficou em silêncio, tolerando, e aceitando, acolhendo todo aquele gesto da mulher, como também colocou a mulher num patamar que não existia na época. Depois Jesus se relaciona com as mulheres. Tem discípulas no seu grupo também. Mulheres que estão aos pés da cruz. O evangelista João, por exemplo, cita somente o discípulo amado aos pés da cruz, de homem. As demais são mulheres. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria, mulher de Clopas, e provavelmente ainda uma outra personagem. Jesus se posiciona e defende do apedrejamento, da lapidação, a mulher que foi apanhada em adultério. E uma série de episódios, conversa com a samaritana, uma série de episódios que demonstra que, de fato, a postura de Jesus com as mulheres foi, de fato, uma postura revolucionária. Os próprios evangelistas dizem que uma das primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres, que, diferentemente, inclusive, dos discípulos, foram logo de madrugada, ao amanhecer do dia outono, para levar aromas, perfumes para o corpo de Cristo. E, dentro da história da salvação, a figura paradigmática que é exatamente Maria, a nova Eva. E é interessante porque um pouco de leitura atenta dos evangelhos, nós vamos perceber que, de fato, Maria tem mais protagonismo nos evangelhos do que mesmo José.
porque é interessante que até aqui é como se Deus invertesse a lógica. O normal seria Deus consultar o homem, mas primeiro o anjo consulta Maria. É ela quem toma a dianteira. Sim, é verdade que depois de José ter sido convencido pelo anjo a aceitar Maria, aquela criança e tudo, José também toma algumas iniciativas, como por exemplo, sair de noite para o Egito, sair do Egito, voltar para a terra dele, não ir para Belém, ir para Nazaré e tudo mais. Mas o protagonismo principal e inicial da história da encarnação e da salvação, esse protagonismo é da mulher, é de Maria, que por primeiro é consultada por Deus através do anjo. E só depois é que o anjo nem consulta José. Simplesmente o anjo diz e convence, dá uma ordem de que José receba em sua casa a sua mulher e com ela a criança, porque aquilo provém de uma obra do Espírito Santo. Né? Então, a própria história da salvação já nos traz isso. Nos evangelhos, é comum o título de Maria, a Virgem do Silêncio, a Mulher do Silêncio. Sim, de certa maneira, Maria passa realmente muito silenciosa em diversos episódios da Bíblia, sobretudo da vida pública de Jesus, quase não se vê Maria dizendo nada. Mas se pegarmos os evangelhos da infância, nós vamos perceber que mais silencioso do que Maria foi José. Não há uma fala sequer de José nos evangelhos. Enquanto que há da parte de Maria o diálogo com o anjo, né? Por mais que os biblistas digam foi Lucas quem atribuiu, mas de certa maneira tem um canto do Magnífica. Mas José entra em cena e sai de cena totalmente silencioso. Não há fala nenhum, diálogo nenhum de José. Então, isso para dizer que também na história da salvação, a dignidade da mulher está presente de maneira muito evidente. Quando Deus escolhe Maria, quando o protagonismo é dela, anterior ao do seu esposo, quando Jesus se relaciona com as mulheres de uma maneira nova, trazendo de fato, por meio de sua ação e da sua postura e da convivência, aquilo que foi querido e pensado por Deus desde o princípio para a mulher. Não consigo conceber a ideia de que Deus quis que a mulher fosse tratada de maneira subserviente, como muitas vezes foi na história da humanidade, inclusive dentro das tradições religiosas, como do judaísmo e até do cristianismo. Não foi vontade de Deus. Não era projeto de Deus. O projeto de Deus era que homem e mulher, né, Deus os fez à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Esse é o projeto original de Deus. E provavelmente seria muito útil, é claro que do Novo Testamento o paradigma principal é Maria e a ação de Jesus com as mulheres, mas talvez também valesse aquele princípio que Jesus utiliza para falar do valor e do significado do matrimônio, quando perguntam a ele se era permitido dar uma carta de divórcio, quando ele diz, no princípio não era assim. Nós podemos olhar também para todos os excessos de machismo, é muito comum hoje em dia, né, trabalhar com o termo feminicídio, violências contra as mulheres, sobretudo dentro de casa. Né? Talvez nós devêssemos olhar para tudo isso e dizer também como Jesus, no princípio não era assim. No princípio era homem e mulher vivendo em sadia harmonia e com igual dignidade, com igual reciprocidade. Esse era o princípio, esse era o projeto original de Deus, que infelizmente o pecado maculou, mas não nos esqueçamos de que Cristo nos redimiu. E passar por um processo de redenção, tomar posse também da graça redentora de Cristo, atinge também essa dimensão relação homem e mulher, dentro da igreja, fora da igreja. Implica uma mudança de paradigma cristão, mas também, como eu falei da questão ecológica, uma mudança de paradigma também humano, antropológico, uma maneira de enxergar também o papel, a missão
o valor, a dignidade, a nobreza que a figura feminina também tem em todas as dimensões da vida humana. Então, nem machismo, nem me permitam dizer com todo respeito, nem feminismos, porque me parece que o feminismo, esse sufixo ismo, de certa maneira é como se dissesse assim, é uma vertente do machismo, sendo que em dimensão oposta. E do mesmo jeito que o machismo era uma supervalorização do homem em detrimento da mulher, tenhamos cuidado também para que o feminismo não seja uma vertente nova também que partilhe dos mesmos princípios, só que agora uma supervalorização da mulher em detrimento do homem e da masculinidade. Nenhum e nem outro. Mas reciprocidade, igual valor, mútua submissão. E entendendo que se Deus criou homem e mulher, esse projeto original só podia de fato ter sido uma sabedoria, uma perfeição do pensamento, da inteligência de Deus, quando quis que fosse assim a humanidade. Essa unidualidade, como chamou Ratzinger em um texto do Magistério, homem e mulher. Então, precisamos entender que a igreja sim valoriza a mulher, de que ainda há resquícios de machismo que precisamos vencer, mas que busquemos isso numa sadia harmonia, para que também agora não seja o homem desvalorizado, né? Porque agora a mulher encontrou seu espaço. Nem também vejamos o lugar da mulher numa ótica de poder, de domínio, de status, de posição eclesial, porque isso seria também contrário ao princípio da diaconia, do serviço que todos nós, homens e mulheres, devemos ter dentro da igreja e a serviço da humanidade. Nós concluímos esse colóquio sobre a dignidade da mulher, exatamente nos voltando para ela. A mulher, referência, a nova Eva, a mulher que é paradigma para nós e para todas as mulheres cristãs de feminilidade e de alguém que, sendo valorizada como mulher, recebendo uma missão tão nobre, a de ser mãe do Filho de Deus, disse: eis aqui a serva do Senhor. Não dispensou a dimensão do serviço à obra de salvação e ao desígnio salvífico de Deus. E por meio da intercessão de Maria, todas as mulheres também encontrem a sua dignidade, mas nunca esqueçam de que devem também pôr-se a serviço da igreja e da humanidade, por meio da sua missão de mulher. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie,